Algum tempo atrás eu li esse livro aqui, ó, Prática baseada em evidências em psicologia clínica. Então eu escrevi um texto a esse respeito e eu gostaria de ler esse texto. Hoje eu penso um pouco diferente do que está escrito, então vou fazendo alguns comentários enquanto isso. É, Só que esse aqui é um assunto bem em alta na parte da psicologia. Qual que é a ideia? É trazer uma psicologia cada vez mais científica, cada vez mais bem embasada, com as melhores evidências possíveis para trazer o tratamento mais eficaz e mais seguro. E a galera que divulga isso no Brasil, existe uma comunidade que divulga isso no Brasil, às vezes é um pouco agressiva no marketing, eu diria, no sentido de dizer assim, olha, tudo que você aprendeu na faculdade é bobagem, né? O que você precisa saber está no meu curso. Então tem uma parte bem marqueteira da galera da prática baseada em evidências. Eu já adianto aqui que o que eu escrevi aqui, no plural está um pouco errado, né? Práticas baseadas em evidências, na verdade, o mais correto seria no singular. Mas enfim, vamos ler aqui. Tem avançado no Brasil, facilmente se confunde o que é a ideia de prática baseada em evidência com o seu estilo dos propagadores do marketing digital. Esse marketing passa uma visão cientificista, chegando a classificar, às vezes, qualquer abordagem como pseudocientífica e a prática baseada em evidência como uma nova abordagem que, como uma avalanche, destruiria tudo que se tem conhecido como psicologia, isso que é besteira. Né? E é evidente que esse marketing não faz jus à seriedade da proposta. A teoria não é necessariamente assim, mas infelizmente as discussões sobre o assunto ficaram imbecilizadas pelas redes sociais. E na realidade, a prática baseada em evidências não busca eliminar as teorias. Ela busca definir um estilo clínico que tem três fatores, né, que vão guiar esse jeito de fazer a clínica. Primeiramente, as melhores evidências científicas. Depois, a competência do psicólogo, então se ele sabe aplicar aquilo. E em terceiro lugar, os valores do paciente. Onde que o paciente quer chegar, né, o que ele permite fazer, o que ele não permite. Então, essas seriam as três ideias. Então não adianta você, por exemplo, saber que uma técnica é a melhor para uma coisa se você não sabe aplicar ela. Então, às vezes aplicar a segunda melhor para o segundo melhor no tratamento que você sabe aplicar é melhor, né? E tudo vai depender também de onde o paciente quer chegar e tudo mais. Então, as pessoas muitas vezes acham que a prática baseada em evidências seria uma coisa muito rígida, o mesmo procedimento que vale para todo mundo, inflexível, uma panaceia. E na verdade não, né? A proposta, como quem propõe diz, é que é para ser algo flexível e que se adapte ao que o psicólogo sabe aplicar e ao que o que o paciente tem como objetivo. Então isso é bem mais flexível do que a galera que pensa que uma única abordagem é uma fórmula que cura tudo. Então, se você for ver, a prática baseada em evidências, às vezes é até mais flexível e integrativa do que a galera que fica muito fechada numa única abordagem. Só que aí eu comecei a parecer que eu estava defendendo, né? Agora entra as partes que eu fico um pouco com o pé atrás. Eu não sei se isso é propriamente do assunto ou do marketing que faz a respeito dele. Mas assim, eles falam que querem as melhores evidências para buscar o tratamento mais eficaz. E mais eficaz para quê? Aonde que a gente quer chegar? Né? Qual que é o objetivo? Tradicionalmente, define-se eficácia a partir da questão médica, a redução de sintomas. Mas talvez reduzir sintomas não seja o mesmo que ser feliz. E algumas pessoas buscam algo além de satisfação, como um propósito mesmo ante o sofrimento. E assim, só podemos definir que o tratamento é eficaz quando temos um objetivo e esse objetivo não pode ser definido cientificamente. Quer dizer, onde eu devo chegar? É uma pergunta muito mais filosófica que não tem como a ciência sozinha resolver. Então, a pessoa que achar que a prática baseada em evidências sozinha consegue cientificamente dar conta, a ciência consegue dar conta de tudo, é um equívoco. Então, existem coisas que são anteriores à ciência, que são mais filosóficas e que a ciência sozinha não resolve. Então, quando você for pesquisar as evidências de uma terapia, você tá querendo evidência do quê? De redução de sintoma? Eu acho que vai ser muito difícil você achar evidências de aumento de relato de esperança, aumento de relato de propósito, de percepção de propósito de vida. São evidências que dificilmente são coletadas em pesquisa. Então, aqui já a ideia de melhor evidência começa a ficar um pouco difícil, né?
E, além disso, quando se fala em basear-se em evidências, é preciso entender que tipo de evidências estamos buscando. As melhores. Parece muito simplista, visto que é preciso definir o que é considerado melhor nesse caso. As como disse, né, ele vai trabalhar a questão de redução de sintoma, aumento do relato de satisfação, mas tem o pessoal que vai falar da esperança, propósito de vida, mesmo em frente ao sofrimento, como o pessoal da psicologia analítica, junguiana, ou o pessoal da logoterapia. E aparentemente, o ideal das ciências da natureza foi importado, aquelas ciências mais exatas, né, para a prática baseada em evidências. Melhores evidências são aquelas mais indubitáveis e que podem ser mensuradas quantitativamente. Entretanto, quando se escolhe apenas as evidências quantitativas, cortamos do campo de estudo tudo que não sabemos mensurar. Então isso aqui é um problema grave, né? Significa que a melhor evidência seria aquela que eu tenho mais certeza, e não aquela que melhor compreende o fenômeno, né? Então, isso é complicado, porque talvez para compreender algumas coisas sejam difíceis de quantificar. Eu digo difícil porque você, mesmo um texto, que é uma questão de filosofia, pode ser convertido em valores numéricos e analisados por uma inteligência artificial. Então a gente tem que entender que essa barreira entre a quantidade e a qualidade não é tão rígida assim. Mas automaticamente perdemos parte da experiência humana. Nosso conhecimento se torna mais certeiro, mas também mais superficial. A linguagem qualitativa e a análise envolvendo interpretação e hermenêutica pode ser mais subjetiva e imprecisa, e até perigosa, porque você não tem certeza de onde você vai parar com aquele tratamento, mas não deixa de ter valor para compreender o ser humano. Então, como conclusão, a prática baseada em evidências tem sua contribuição a trazer para a psicologia, aumentando a efetividade nos objetivos, como a redução de sintomas e o aumento dos relatos de satisfação. Além disso, torna-se importantíssima para integrar diversas práticas oriundas de várias abordagens na personalização do que é melhor para aquele paciente. Entretanto, a gente tem que tomar cuidado com o marketing agressivo que o pessoal cientificista faz com base na prática baseada em evidências, e temos que lembrar que essa prática baseada em evidências não pode substituir a filosofia e nem abolir abordagens teóricas, pois seus campos de estudo são distintos. Afinal de contas, a abordagem teórica tem um foco muito mais explicativo de dar uma teoria de como o mundo funciona, quem é o ser humano, enquanto que as ferramentas práticas da prática baseada em evidência é uma coisa mais instrumental. Então, são alvos diferentes, um não vai anular o outro. Então, eu fiz uma frase provocativa aí, né? Ignorar a prática baseada em evidência seria um erro, mas aceitá-la acriticamente também. Ela deve ser absorvida e superada. Tem aqui a questão de absorver e superar, no sentido de absorver e superar o discurso que fazem por aí, entendeu? Não comprar acriticamente isso. Agora, como que a gente pode fazer isso? Absorver as pesquisas sobre redução de sintomas dentro de um alvo maior. Isso é, utilizar as técnicas de redução de sintomas, mas com uma teleologia mais profunda. Teleologia é o quê? Vem de telos. Telos quer dizer objetivo. Então, eu tenho uma noção clara de onde eu quero chegar e eu utilizo a técnica de redução de sintomas como uma técnica a ser encaixada dentro de uma visão teórica, entendeu? Como técnica de redução de sintoma podem auxiliar esse paciente a ser mais eficiente para alcançar os seus valores profundos. Ou então, eu posso buscar tratamentos baseados em evidências, mas definindo metas mais significativas que a redução de sintomas. Então, quais as evidências para tentar encontrar, né, quais as evidências para o aumento de percepção do propósito em meio ao sofrimento, ao invés de buscar somente as evidências de redução de sofrimento. Então, tudo isso, eu sei que joguei um monte de informação. O que é que você acha a respeito disso? Né? Falei alguma coisa que você não concorda? Tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Como é que você vê essa questão do avanço da prática baseada em evidências no Brasil e no mundo? Você acha que isso está sendo positivo aí para a psicologia? Enfim, são muitas coisas para falar, né, para discutir, e essa foi a minha contribuição inicial.